They taught her how to take a bow and she took the crowd by storm. Melody the elephant popped her trunk and said goodbye to the circus. Off she went with a tumbly-tum, tum-tum-tum. Now Melody the elephant popped her trunk and tumbled up in the jungle. Off she went with a tumbly-tum, tum-tum-tum. Now Melody the elephant popped her trunk and said goodbye to the circus. Off she went with a tumbly-tum, tum-tum-tum. Now Melody the elephant popped her trunk and tumbled up in the jungle. Off she went with a tumbly-tum, tum-tum-tum. The head of the herd is calling far, far away. The neck one eye, silver eye, the horse back Oi, pessoal, bom dia. Todos me escutam? O som tá bom? O som tá alto? Tá baixo? Alô, áudio. Tá bom, Som. Fala, João. Tá bom. Beleza. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Silvio. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Tudo bom, Silvio? Tudo jóia, Pellini? Tá com frio, né? Ô, demais, cara. Vamos lá, pessoal. Turma, hoje nós vamos praticamente terminar a nossa matéria de componentes simétricas, tá bom? Então, o nosso programa hoje é abordar como que a gente modela fontes, cargas e transformadores, e já tentar deixar no final dessa aula um exercício. E a nossa ideia é trabalhar com exercícios tanto na aula de sexta-feira, quanto na aula da próxima terça, tá bom? Preparando vocês que em breve a gente tem aí a nossa atividade avaliativa aí como estava planejado, tudo bem? Então, turma, vamos se preparando. Arrasta o edredom aí para cima do computador, vamos arrancando a remela dos olhos e vamos lascar brasa aqui no nosso conteúdo, tá bom? Eu preparei algumas coisas, mas a gente vai desenvolvendo ao longo da aula, tá bom? Bom dia a todos. 46 pessoas, tô achando muito baixo isso aí. O pessoal tá desistindo agora? Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos nessa. Turma, no tópico de componentes simétricas, a gente trabalha com aqueles conceitos todos para poder trabalhar com os desequilíbrios, né? De uma forma que sempre remeta a nós a circuitos monofásicos equivalentes. São monofásicos de sequência positiva, negativa e zero, que quando associados, eles representam a rede em condições de desequilíbrio. Mas a gente precisa saber como representar tudo em componentes simétricas. Tá? Então, aplicar as matrizes de transformação para trazer as grandezas de uma base para outra não basta. Você precisa saber como modelar os componentes que a gente conhece, tá bom, nos circuitos sequenciais. Então, o professor Giovanni e o professor Silvio já atacaram uma série de circunstâncias, por exemplo, até linhas de transmissão, com mútuas, sem mútuas, tá bom? E todas as deduções que eu vou fazer agora aqui nessa aula de hoje, elas estão disponíveis no livrinho da disciplina, tá bom? E caso vocês tenham alguma dúvida, não hesitem, aí me interrompam, abram o microfone, tá legal? Então vamos viajar um pouco aqui. Então, vamos começar o nosso tópico de componentes simétricas com modelagem de outros componentes através da observação de como a gente representa as nossas fontes. Não fontes ideais apenas, mas fontes reais. Quando eu quero dizer fontes reais, são fontes onde a gente tem representado não apenas a tensão interna, tá bom? Mas também a impedância da fonte, tá bom? Então, a fonte tem uma tensão interna, uma impedância que normalmente a gente representa ela série, no caso dela está representada em estrela, tá bom? Mas uma impedância por fase, tá bom? E vamos ver como é que a gente faz isso aparecer em componentes simétricas para nós. Então, uma das formas de fazer isso é aplicando a primeira e segunda lei de Kirchhoff em componentes simétricas. Vai ter um vídeo, inclusive, de 10, 15 minutos a respeito disso no E-Disciplinas em breve, tá, pessoal? Como aplicar a primeira e segunda lei de Kirchhoff, a validade da primeira e segunda lei no contexto das componentes simétricas. É óbvio que elas valem. Mas, então, o que eu fiz aqui? Ó? Representei uma fonte
em estrela, tá bom? Uma fonte onde as tensões de fase, VAN, VBN e VCN, elas podem ser quaisquer. O que eu quero dizer com quaisquer é que pode ser simétrico e equilibrado, ou seja, com todas as amplitudes certinhas e todas as defasagens de 120 graus, como quaisquer outras combinações, tá bom? Nesse caso em específico, eu vou trabalhar com uma das fontes que permite a gente deduzir as demais fontes com alguma facilidade, que é uma fonte aterrada, tá bom? Com uma impedância, ok? Então, ao representar a fonte, eu vou representar algumas tensões importantes para nós. Então, as tensões de fase em relação a um neutro deslocado, um N', tá bom? Vou dar um zoom aqui. Represento, então, as tensões aqui numa fase, a queda de tensão na sua impedância interna, tá bom? A tensão em cima, tá bom, da impedância de aterramento, o ZN que está aqui. Estou matando alguém de desgosto para um pouquinho. Falta um tracinho aqui. E eu vou escrever uma equação, tá bom? Para uma malha aqui, por exemplo, apenas da fase A, e depois vou fazer para as demais fases, né? Lembrando que as correntes de cada uma das fases, o IB, o IA, o IC, do jeito que eu coloquei aqui, elas todas vêm desse nó aqui, então elas devem estar somadas aqui, o que me permite escrever essa equação aqui sobre a corrente de neutro, tá bom? Que ela vai ser a soma do IA mais IB mais IC. Então, descrevendo essas equações de cada uma dessas malhas, né, para a fase A, a tensão VA', que é esse cara aqui, desculpa, ó, VA', em relação ao neutro, esta tensão, ela vai ser a somatória desta tensão com essa tensão, e eu vou somar também a tensão do deslocamento do centro estrela, tá bom? Então, eu escrevi aqui nessa primeira equação. Vou fazer isso para as demais fases também, tá bom? E já vou aproveitar, vou reorganizar aqui as tensões para ficar todas as tensões aqui desses terminais aqui da nossa fonte em função das demais tensões. Bom, depois de algum tempo, tá bom? E já aproveitando, representando isso de uma forma que é conveniente para a gente fazer operações, dispõe isso então no vetor coluna, tá bom? Uma sequência, ó, VAN, VBN, VCN, naquele terminal linha, tá bom? Que é a extremidade da nossa fonte, vai ser igual às tensões internas, VAN linha, VBN linha, VCN linha, menos as quedas na impedância interna da fonte, mais as tensões do centro estrela que está deslocado, tá bom? E o artifício que eu vou usar agora é fazer aparecer aqui as componentes simétricas. Então, vou lembrar das nossas definições, onde antes eu tinha componentes de fase. Ô, Pellini, Diga, Silvio. só para alertar o pessoal que você inverteu também ali, né? Antes era VN', agora é VN', né? Valeu. Então, pessoal, tem um trick aqui, né? Do jeito que eu orientei as correntes aqui, eu deixei essa queda de tensão aqui na primeira equação, tá bom? Ela está concordando com o sentido da minha malha e como VNN'. E depois, mais para frente aqui no conjunto de equações, começa a aparecer o VN', tá bom? Por quê? Porque eu acabei invertendo a referência, girei de 180 graus, então girei os dois índices aqui da nossa queda de tensão na impedância de aterramento, tá bom? Bom, então, lembrando lá de componentes simétricas, aonde tem as componentes de fase, você pode colocar como uma transformação de um novo sistema de coordenadas, aqui o V0, V1, V2. Então, trabalhando isso em cada uma das sequências dessa equação matricial, a gente vai ter o seguinte, onde antes aqui tinha as tensões no terminal da fonte real, nós vamos ter a matriz de transformação T e as tensões em componentes simétricas na fonte real, nos terminais da fonte real. Aqui onde antes haviam as tensões internas, de novo uma matriz de transformação vezes tensões internas em componentes simétricas, tá bom? Menos
uma queda de tensão. Aqui, esse é um número complexo que está multiplicando todo esse vetor, tá bom? Podia até colocar ele aqui como um ZL vezes um vetor de uma matriz de identidade. Mas ZL vezes a matriz de transformação, e onde antes haviam as correntes de fase, eu tenho aqui as correntes sequenciais. Mais, tá bom? A matriz T. E aí vem uma coisa que é tricky, né? É o seguinte, imagina que eu pegue uma sequência que de repente caiu do céu para mim e que possui nas suas componentes de fase as mesmas tensões em módulo e fase. A gente já tinha visto isso desde o começo do curso, quando a gente via sequências, né? Sequência direta, sequência inversa. Uma sequência particular dessa forma é uma sequência zero. E se você aplicar lá a matriz T-1 nessa sequência, você vai chegar já no valor conhecido da componente de sequência zero. É ela apenas que existe, não existe componente de sequência positiva e negativa. Então, acreditem, na hora que eu estou substituindo este vetor aqui por esta combinação de vetores, na verdade é a mesma coisa, lembrando que essa tensão do centro estrela, tá legal? Ela aparece aqui apenas na componente de sequência zero e as outras duas componentes não existem para essa sequência aqui. Seguindo adiante, porque o que eu vou fazer agora vai ser multiplicar toda essa equação matricial por t-1, tá? Então, vai ter t-1 aqui, vai ter t-1 aqui, t-1 nesses termos aqui do meio, t-1 aqui. Eu vou eliminar as matrizes t e vou deixar tudo apenas em função das componentes sequenciais. Então, aqui ficaram só as tensões terminais da fonte real, as tensões internas da fonte real, as correntes dessa fonte real em componentes simétricas. Com um brinde aqui, tá bom? Que existe um termo aqui que aparece, acaba aparecendo, que é aquela circunstância de contorno que o professor Giovanni e o professor Silvius tanto discutem nas nossas aulas, que atende a essa carga, essa fonte peculiar que está aterrada por impedância. Mas a gente precisa entender o que é Vn'. Então, naquele desenho que eu havia feito, Vnn' é a queda de tensão na impedância de aterramento, que eu chamei de Zn, tá bom? Em outros lugares da apresentação aqui eu vou chamar de ZAT, para remeter ao aterramento de algum centro estrela. Mas esse Zn vezes In, e eu já sei que esse In, ele é a soma das três correntes que saem da fonte, tá bom? Do IA, do IB e do IC. Então, com algum trabalho, lembrando que o I0, né, a componente de sequência zero de uma corrente é 1/3 de IA mais IB mais IC, eu consigo chegar à conclusão que IA mais IB mais IC, ela é 3 e 0. Então, essa tensão que aparece nas nossas equações, o Vn, N', 3 e 0 Zn, tá bom? Onde antes havia aquela, o IA, IB e C, eu substituo por 3 e 0. E a única coisa que eu preciso lembrar é que na hora que eu trago para cá, para a minha equação, eu não preciso de Vn', eu preciso de Vn', então ganha esse sinal de menos, tá bom? E isso sendo dito, nós chegamos nesse contexto aqui para desenvolver com vocês que aquela fonte em estrela aterrada, ela pode ser representada por esse sistema de equação matricial, onde eu tenho todas as tensões terminais, as tensões internas, as correntes que estão circulando, as impedâncias internas da fonte. Uma fonte, pessoal, quando a gente constrói, é muito difícil de você ter fontes em que você tenha desequilíbrio entre as fases. Então, ela é naturalmente equilibrada. Você não vai ter uma impedância para fase A, para fase B, para fase C. Você vai ter 3 impedâncias iguais. Se por acaso houvesse algum desequilíbrio, aqui já ia aparecer uma matriz e não simplesmente um escalar multiplicando um vetor de correntes. Tá? Mais aquela condição de contorno, o menos I0 vezes 3 Zn. Tá bom? Vamos voltar ao nosso caso original. A gente estava falando de uma fonte, tá bom? Que em série possuía uma impedância. Isso aqui é o que eu chamei de fonte real. Nesse caso, aterrada por uma impedância. Então, a primeira linha desse sistema matricial, ela me diz o seguinte, que a tensão V0 interna, essa tensão que está aqui, tá bom? Ela está apontada aqui, ó. Tá bom? Essa tensão, menos a queda em ZI0. Então, se eu
pensar que existe em um circuito um I0 passando, o ZI0 está aqui, e depois menos também, então outra queda com I0 vezes 3ZN. Então o I0 está aqui, então aparece aqui um 3ZN. Então esse circuito que está aqui todo, ele constitui o V0', é o circuito que então a gente chama de circuito de sequência zero da nossa fonte de alimentação. Tá bom? É apenas a primeira linha desse conjunto de equações. E fazendo esse mesmo raciocínio, procurando um circuito que está representando as demais linhas desse sistema matricial, eu chego em um circuito de sequência positiva. Existe uma fonte interna, com uma tensão interna, uma impedância, uma corrente que está saindo do circuito sequencial e a tensão que a gente vê nos terminais da fonte, tudo em componentes simétricas. Um circuito que não tem acoplamento com o outro, tá bom? Eles não trocam grandezas ou estão relacionados por grandezas intermediárias, tá bom? O circuito de sequência zero está independente do circuito de sequência positiva, e a mesma coisa está acontecendo com o circuito de sequência negativa aqui embaixo. Então, bom, legal. Já temos um modelo que serve para representar fontes estrela aterrada por impedância em componentes simétricas. Bom, aí vocês pensam pensar comigo assim, poxa vida, todas as fontes vão ter essa cara. A gente, na verdade, está trabalhando na disciplina com fontes sempre muito bem comportadas. Ou elas são de sequência positiva, ou são de sequência negativa, ou são de sequência zero. E essa fonte que eu coloquei aqui, ela está suportando tanto sequência zero, como positiva, quanto negativa. Então vamos trabalhar aqui as coisas que a gente já viu na disciplina. Bom, então, como que ficaria o caso de uma fonte que seja simétrica de sequência positiva apenas, de novo, uma fonte que seja, vamos lá, estou falando de uma fonte, tá bom? Tem impedância interna aqui, e ela, no unifilar, eu vou representar aqui, esse cara, ele está aterrado por uma impedância de aterramento, um Z, vou até chamar aqui de ZAT, como está em outras partes da minha transparência, tá bom? Então, vamos lá. Circuito de sequência zero, nós vamos desenhar ele aqui. Nós vamos desenhar depois o circuito de sequência positiva. E se houver espaço aqui, deixa eu até compactar um pouco. E o circuito de sequência negativa para uma fonte que tenha apenas sequência positiva. Então, se a fonte só tem sequência positiva, tá bom? O que acontece é que ela não tem sequência zero. Se não tem sequência zero, não é que o circuito está aberto. Vocês tomem muito cuidado. No lugar onde antes havia uma fonte, tá bom? Agora, nós vamos ter um curto. A diferença de potencial entre um ponto e outro é zero. Então, eu tenho uma ligação sem uma tensão ou uma impedância no caminho. Mas preservam-se, tá, as impedâncias, tanto a interna, deixa eu chamar isso aqui, ó, Z da fonte. Tá bom? A impedância da fonte está aqui. E aqui vem a coisa importante. Essa impedância de aterramento, ela é retratada no circuito de sequência zero com 3 vezes o seu valor. Notem o que aconteceu aqui na minha expressão. Olha aí. Todos os componentes que estão envolvidos para a Terra de impedância, tá bom? Eles acabam aparecendo nos circuitos sequenciais multiplicados por 3. Então, eu tenho uma única impedância de aterramento, mas o reflexo dele no circuito de sequência zero é a impedância estar multiplicada por 3. Tá bom? E vamos continuar aqui. Essa aqui, então, é a tensão interna, que não tem tensão de sequência zero, e essa aqui é a tensão terminal. Vamos chamar esse cara de V0, esse cara de I0, eu tenho o circuito de sequência zero da minha fonte. E o circuito de sequência positiva? Olha, se a fonte é de sequência positiva, ela tem a tensão de sequência positiva. Aqui, no circuito sequencial, só aparece a impedância, de fase, o ZF, e aqui aparece um V1, I1 e 1. E circuito de sequência negativa, se não tem sequência negativa, a fonte é dita só tem sequência positiva, a tensão de sequência negativa é zero,
E aqui o meu circuito sequencial fica com essa cara. Aqui, impedância da fonte. E esses três circuitos, então, me caracterizam uma fonte ideal em estrela aterrada, tá bom? E que só tem sequência positiva, ok? Ah, quero fazer curto-circuitos. Basta a gente associar essas fontes nos pontos de interesse, no ponto do curto. Então, se o curto for, por exemplo, aqui, e for um curto fase terra, a gente sai ligando essas fontes todas em série, tá bom? Se tiver impedância de curto-circuito, né, impedância de falta para a terra, a gente coloca o valor aqui multiplicado por 3, mas através de, então, algum trabalho na associação desses circuitos, a gente consegue analisar todas as circunstâncias de curto. Mas vamos desenvolver aqui rapidinho como ficam as fontes se por acaso elas não forem só de sequência positiva, se elas forem, por exemplo, de sequência negativa e de sequência zero. Olha, é só fazer desenvolvimentos da mesma forma. Uma fonte simétrica de sequência negativa, ela não tem sequência zero, então ela tem o mesmo circuito aqui desse cara aqui. Entendeu? Ok. Depois, o circuito de sequência positiva, se é uma fonte simétrica de sequência negativa, o que acontece é que o circuito que a gente vai ver de sequência positiva é este daqui. Tá? O circuito de sequência negativa é este daqui. Tá? Então, vamos colocar nomes aos bois aqui. Aqui continua V1 e I1. Aqui continua V2 e I2. Ok? E fazendo esse mesmo raciocínio para a sequência zero, o que a gente vai ver no diagrama de sequência zero vai haver tensão nesse diagrama, que antes não tinha. Então, vou pegar esse cara aqui, ver se cabe aqui na minha tranqueira. Mais tarde, depois eu dou ajeito isso para ficar melhor para exibição para vocês. Então, aqui passa a existir tensão de sequência zero. Essa aqui é a tensão interna de sequência zero. Continua tendo tensão terminal de sequência zero, a corrente de sequência zero, e aqui os dois circuitos sequenciais de sequência positiva e negativa, aí eles começam a ficar todos com essas caras aqui. Vem cá você. Não vocês dois juntos. Onde? Você vem para cá. E você vem para cá. Circuito de sequência negativa. O objetivo aqui não era bagunçar, mas eu estou aqui para confundir, às vezes, não para ajudar. Mas percebam o cenário. Cada uma das fontes, tá bom? Sejam elas só de sequência positiva, só de sequência negativa e só de sequência zero, acaba sendo variações dessa fonte aqui, tá bom? E só para particularizar ainda mais, essa fonte me permite estudar outras fontes, tá bom? Por exemplo, o caso de... Espera um pouquinho que eu fiz aqui, deixa eu ver se tem slide duplicado. Esse cara, este cara, esse aqui está duplicado. Adeus. Posso deletar? Posso. Tchau. Sim. Tá? Eu posso particularizar aquele caso para fontes de outras naturezas. Por exemplo, que eu tenha os geradores de tensão não ligados em estrela aterrado, mas em estrela francamente aterrado. Um que tenha, por exemplo, o neutro isolado e, inclusive, estendendo essa ideia para uma fonte em delta. Tá bom? Então, aqui faltou o delta. Vamos lá. Normas, electric, básico. Deixa eu pegar aqui. Electric. Reactor. Lá, ok. Uma fonte em delta. Então, vamos desenvolver aqui rapidinho, e como eu estou um pouco preguiçoso hoje, eu vou pegar esse circuito que está aqui, tá bom? É o que eu quero trabalhar, vem cá com ele, ver se já está selecionado. Já, que bom. Vem comigo. Vamos lá? Vamos ver o que acontece quando a gente, então, pega fontes aí de outros arranjos, né? Então, você...
Vamos desenhar o circuito de sequência 0 desse cara. Bom dia. Sequência positiva. E o circuito de sequência negativa. Para essa fonte, agora que eu vou fazer vai ser a fonte que é solidamente aterrada. Então, o que acontece com solidamente aterrado, pessoal, é que esses circuitos sequenciais aqui, eles vão se alterar. Aonde? Vamos ver se o pessoal está vivo aí, tentando me acompanhar. Bom dia, pessoal. Olha só, esses aqui são os diagramas de sequência positiva, negativa e zero de uma fonte aterrada. Quando a fonte está solidamente aterrada, o que muda aqui? Vou dar um zoom aqui nessa coisa. O que vocês acham que muda? Alguém some. Quem? Tempo. Vamos lá. São 7h58 da manhã, a impedância de aterramento. Exato. O caso de uma impedância, um neutro solidamente aterrado, é o caso em que a impedância de aterramento tende a zero. E onde está a impedância de aterramento é esse termo aqui. Então é só isso que vai acontecer. Nesse circuito sequencial, adeus, 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 todos vocês. E aqui eu vou ter uma ligação única no circuito de sequência zero. Mas olha, percebam, a fonte ainda tem sua impedância interna, ok? Legal, vamos continuar a nossa epopeia. Vamos dar um zoom aqui para trás, rearranjar um pouco melhor essas coisas aqui. Vem para cá você, dá um espacinho, vai lá para o canto delta. Sobrou alguém aqui que eu não sei o que é, ficou órfão. Tchau. Era o I0 aqui. Então, uma fonte em delta, o que vocês acham que deve acontecer? Eu posso pegar de novo o meu circuito que estava lá. Perigoso isso. Adeus aqui todos vocês. E isso aqui tudo. Deixa eu já até copiar para cá. Vem você, vem você, vem você. Vamos pegar esse circuito aqui e colocar só a parcela de sequência zero. Aqui vamos ajeitar aqui só a parcela de sequência negativa. E de novo, olhando a pergunta lá, quem que muda nesse caso em que a impedância de aterramento não existe? O neutro está isolado. Uma fonte em estrela isolada. O que muda? Alguém some? Alguém aparece? Oito horas em ponto. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Olha só. No caso anterior, eu tinha uma impedância franca, circuito aberto na sequência zero. Olha só. E zero vai ser nula? Excelente. Olha que coisa curiosa. Por eu não ter um caminho para as correntes para a Terra, tá bom? As componentes de sequência zero, elas têm todas a mesma fase, tá? E elas vão ter que ter um caminho que feche as para a Terra. Esse caminho não existe nesse caso. A impedância que liga esse caminho à Terra é infinita. Então, esse termo, que antes era 3 vezes essa impedância, pode ser 3, pode ser o que for, o Zn é infinito. Então, fisicamente, o que acontece é que o circuito de sequência zero, ele tem impedância interna, tá bom? Mas esta impedância, ela é infinita. O circuito de sequência zero fica aberto. Por ficar aberto, uma das consequências que o Otávio acabou falando é que o zero vai ser zero. Bom, precisa se estudar se os demais componentes do circuito que vão estar ligados aqui, eles não forçam algumas outras coisas em outros lugares, mas absolutamente nesse ramo aqui e nesse caminho aqui, não tem como circular corrente, tá bom? Está interrompido aqui, tem uma impedância infinita, ok? Bom, para a sequência positiva e para a sequência negativa não muda nada. E aí vem um raciocínio que eu preciso que vocês façam também
uma extrapolação do caso anterior, vou até deletar esse cara aqui. O que vocês acham que acontece com a fonte em delta? Circuito aberto, corrente nula. Obrigado. Então, o que vocês acham que acontece com uma fonte onde a associação dos seus elementos não está em estrela, mas está em delta? O que a gente pode falar a respeito? Primeira coisa é que não tem um nó de neutro, tá bom? Não tem. De fato, esse nó, esse ponto comum para as três fases não existe, tá bom? Mas, o que eu posso fazer de paralelo, talvez com as fontes que a gente já viu? Alguém tem alguma dica, alguma constatação? Bom, eu já vou me adiantar. A gente vai modelar a fonte em delta da mesma forma como a fonte em estrela aberta, a fonte estrela isolada. Porque, afinal de contas, eles têm isso, exato. Se eu aplicar uma transformação de fontes a esse caso, tá bom? Da fonte em estrela, eu consigo ter um equivalente em delta, tá bom? Ou vice-versa, eu posso fazer essas equivalentes dessas fontes e eles vão representar o mesmo sistema, a mesma caixa preta, tendo em vista esses terminais aqui, aonde as outras coisas vão estar conectadas. E o circuito, de novo, de sequência zero vai ser aberto. Não circula correntes de sequência zero numa fonte em delta, tá bom? Uma outra forma de você constatar isso, você poderia até fazer um ensaio. Você pega uma fonte dessa e, em vez de ligar ela numa impedância, se liga contra uma outra fonte e tenta puxar, por exemplo, 3 correntes de mesma sequência, tá bom? De sequência zero. Não tem caminho para a Terra, não tem como elas circularem, tá bom? Então, o circuito fica aberto. Mas o circuito de sequência positiva e sequência negativa permanece. Beleza? Vai se tornar ZI sobre 3 nos circuitos em componentes simétricas? A impedância interna? Não, não, não. Por que ZI sobre 3? Você entende? Vamos lá, sim. Se esse cara aqui, ele tiver uma impedância por fase ZI, quando eu transformo para uma fonte em estrela, em delta equivalente, sim, cuidado com essas impedâncias, elas precisam estar associadas certinhas, tá bom? Precisam estar calculadas corretamente. Um vai ser Z sobre 3, ou se você tiver na outra, transformar para a primeira, multiplica por 3. Muito cuidado nessas transformações, beleza? Ok, então, pessoal, isso, de certa forma, permite, então, a gente entender essas várias configurações diferentes de fontes. Bom, mas o nosso caminho, infelizmente, não para por aqui. A gente tem que ver cargas. E aí, professor, por que você gosta de copiar as coisas dos slides anteriores, né? Preguiça. Na verdade, porque as deduções aqui são extensas e a gente quer botar a mão na massa rápido com vocês. Lembrando que as deduções passo a passo também estão lá no nosso livro verde, tá bom? E eu posso fazer para vocês em outros horários, se vocês preferirem. Então, olha só o que eu fiz. Eu, de forma bastante marota, copiei lá as coisas de fonte. Professor, que fonte tem a ver com carga? Raciocinem comigo. Do ponto de vista que eu estou trabalhando fontes, tá bom? Eu estou trabalhando as fontes como um equivalente de TVNAM. Olha só para a fase A. Para a fase A, eu estava falando, a minha fonte na fase A tinha uma fonte ideal e uma impedância interna. Aqui existia uma tensão terminal, aqui existia uma corrente terminal em cada uma das suas fases, e aqui eu tinha uma tensão interna. Então, isso aqui é o equivalente de TVNAM. Tá bom. Imaginem que eu pegue essa tensão desse equivalente de TVNAM e reduza tanto essa tensão, que a tensão entre esses dois pontos do equivalente de TVNAM, ele vira zero. Isso virou uma carga. Se isso aqui está para uma fase, para as 3 fases eu vou representar cargas das mais diversas. Como sempre aqui eu estou trabalhando, pessoal, com cargas equilibradas. Aí se alguém me perguntar, professor, e se eu tiver uma carga desequilibrada? Vocês lembram dos dogmatismos sobre componentes simétricas? A gente estava dizendo para vocês, usamos componentes simétricas quando nós temos circuitos que são equilibrados, tá bom? E que nós queremos aplicar alguns desequilíbrios a eles.
Se o circuito é naturalmente desequilibrado, desculpa, componentes simétricas, talvez não é impossível de usar, mas talvez não seja o caminho mais rápido para você resolver o problema. É melhor você continuar sua modelagem em componentes de fase, como foi, por exemplo, feito na atividade 4, tá bom? Monta matrizes de admitância, fica vendo as correntes injetadas e trabalha por fase, tá bom? Então, olha só, eu vou pegar o caso da nossa fonte e vou transformar numa carga, mas por isso que eu coloquei aqui Stranger Things, eu estava convencionando nos meus desenhos a sempre mostrar fontes aqui alinhadas à esquerda, então a fonte está à esquerda, o terminal de conexão dela está aqui à direita, e as cargas eu vou querer fazer o contrário. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser uma sabotagem, tá bom? Vamos lá. Tchau, aqui a nossa fonte. Esse nosso capítulo aqui é sobre cargas reais. E no mundo de Stranger Things, o que a gente vai fazer é trabalhar no mundo invertido, tá bom? Então, só para convencionar o meu desenho, esta barra é esta barra do meu sistema. Aqui é onde existia a minha fonte, tá bom? Meu TVNAN equivalente das 3 fases, tá bom? E só que eu vou fazer essa sabotagem, né? De pegar todas essas tensões internas aqui e... Opa, joguei fora o cara errado. Vamos ver se eu encontro o cara certo. Adeus. Tchananã. Eu vou jogar todas as tensões internas fora. Aqui, ligado aqui. Aqui, ligado aqui. Aqui, ligado aqui. Ok? E, muito bem. Em isso sendo dito, significa que aquela mesma expressão que eu tinha para os circuitos sequenciais, tá bom? Da fonte, eu posso trabalhar para as várias configurações de carga. A primeira carga que eu vou modelar é a carga aterrada por impedância. Então, vou colocar uma impedância aqui de aterramento. Ela vai ter aqui as suas impedâncias de carga ZC, 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 tá bom? Aqui continuam os terminais de fase ABC e fica a pergunta, como que fica isso em componentes simétricas, tá bom? Eu vou trabalhar com aquela expressão que a gente conhecia dos circuitos sequenciais, tá bom? Que a gente já tinha visto da fonte. Então, de novo, Stranger Things, isso aqui era uma fonte com impedância interna e impedância de aterramento, e agora eu vou trabalhar virado para cá, só para convencionar as minhas barras. As minhas tensões, todas eu vou arrancar fora, eu não preciso delas. Então, não tem tensão de sequência zero, não tem tensão de sequência negativa, não tem tensão de sequência positiva e negativa. Então, aqui é circuito de sequência zero, circuito de sequência positiva, circuito de sequência negativa. Vamos dar um zoom e vamos trabalhar esses caras aqui. Então, primeira constatação, não tem tensão interna. Então, tudo que está ligado. A impedância interna, ou a impedância da carga, ela está aqui, ó. Em todos os circuitos sequenciais aparece o ZC. Quem tem alguma dúvida, pessoal, pode fazer dedução matricial, como foi feita no primeiro exemplo para a fonte, tá bom? E aqui, na impedância de aterramento, é que acontece uma coisa que vocês já devem lembrar. Se eu tenho uma impedância que conecta o centro estrela com um valor Zn, como que ele aparece no circuito de sequência zero? Pergunta. Ó, tá valendo música, viu? O pessoal pode já me falar aí de Zé Ramalho, de outras coisas, mas, por favor, vamos multiplicar aí. Vamos ver, deixa eu ver, tem umas dúvidas aí. Muito bem, apareceu aqui. Aqui vai aparecer, de fato, o 3Zn, a impedância que antes existia no aterramento aparece aqui multiplicada por 3, tá bom? Mas aqui, ó, nos terminais da nossa carga, existem as relações. Eu vou até colocar aqui, pessoal, na convenção de carga, tá bom? Porque, afinal de contas, essa é a única coisa que muda no meu desenho. Estava na convenção de gerador, agora estou colocando na convenção de receptor. O V1 e o I1. Aqui tem o V2 e o I2. Ok?
Então, vamos lá. Deixa eu atender ao chat, que eu vi que tinha mais alguém lá colocando alguma pergunta interessante. Deixa eu ver. Mas trabalhar com as falhas somente em casos perfeitos... Vamos ver, deixa eu ver o contexto do que o Igor está falando. Bagulhos sinistros. Muito bem. Professor, na prática nunca vamos encontrar situações de simetria e equilíbrio pleno. Qual a vantagem, então, de se trabalhar com as componentes simétricas? Não, Igor, essa é uma coisa importante. Microscopicamente, você pode sempre notar que os sistemas não vão ser equilibrados. Mas a gente luta na engenharia, tá bom? No nosso trabalho do dia a dia, na operação dos sistemas, para manter esses sistemas equilibrados. E boa parte das nossos cálculos, nossas previsões, nossos estudos, parte com essa premissa, tá legal? Alguns poucos sistemas podem trabalhar desequilibrados de fato, são projetados para isso, estudados para isso, mas a grande maioria, o pessoal trabalha, estuda para que eles trabalhem desequilibrado. E se aparecer um grande desequilíbrio, a rede não pode trabalhar, tá bom? Com qualquer desequilíbrio a qualquer hora, por qualquer tempo. Normalmente é uma circunstância de contingência e que logo você tem que desligar ou tomar uma atitude para reparar a rede ou voltar ela para a situação de equilíbrio, tá bom? Então, componentes simétricas para vocês, talvez vocês estão vendo isso como uma coisa desnecessária, porque todas as redes são desequilibradas. Não. A gente sempre projeta elas para trabalhar equilibrada, percebe? Na engenharia de sistemas de potência, tudo é uma questão de custo, e o custo ele é melhorado quando a gente consegue fazer com que o sistema seja equilibrado, e não tenha que colocar neutro em todo lugar, tá bom? Então, componentes simétricas vale sim. E uma outra argumento que eu já tinha usado nas outras aulas, componentes simétricas expõem para nós que estamos trabalhando com o sistema de potência, como que o sistema está se comportando. Aliás, uma coisa que eu ia perguntar, Giovanni Silvio, a gente deu índice de desequilíbrio? Eu não lembro de ter visto. Desequilíbrio não demos, o índice, o grau, né? Mas eu tô preparando uma aula para deixar para eles online, ô Pelini. Certo. E eu vou falar de grau de desequilíbrio. Então tá bom. Então. Eu vou deixar ainda essa semana ainda lá. Sem problema, Silvio. Obrigado. Então, o Silvio vai falar um pouco a respeito disso, mas se você pega um sistema de potência que já está operando, você põe equipamentos lá, computadores dedicados que ficam analisando tensões e correntes em tempo real, eles extraem fasores do sistema, eles extraem as informações por fase, depois eles fazem cálculos das componentes simétricas, e os valores dessas componentes simétricas em tempo real, vamos dizer assim, pode retratar o que está acontecendo com todo o sistema. Eu não tenho a capacidade de ver todas as barras, eu não tenho a capacidade de ver todos os condutores, mas apenas vendo o que está acontecendo com V0, V1, V2 e 0, I1 e 2, eu consigo, às vezes, ter inferências sobre o que está acontecendo com o sistema todo, tá bom? Daquele ponto de vista em diante, daquele TVNAM para trás, tá legal? Então, vamos lá. Não é a única fonte que a gente vai trabalhar, e a gente vai fazer os casos particular também para a fonte onde eu tenho o neutro aterrado franco, e aí é simples, né, pessoal? É a mesma fonte que eu tenho aqui. Vamos lá, vem para cá. Vou copiar este cara de novo aqui para a fonte isolada. E depois, mais uma vez, a fonte não, para a nossa carga isolada e uma carga em delta. Tá vendo? Eita. Vamos ver o que vai acontecer em cada uma delas. Quando eu tenho o neutro solidamente aterrado, essa parcela aqui, que aparece de 3Zn, tá bom? Acaba ficando com impedância zero. Então, nesse circuito sequencial, a gente tem uma conexão plena. Nesse circuito aqui, quando a gente está trabalhando com a estrela isolada, a impedância de aterramento tende a infinito. Então, onde antes eu tinha 3N, eu tenho um circuito aberto e não circula sequência zero pela carga. Tá legal? E, finalmente, então deixa eu só pegar essa turma, trazer um pouquinho mais para cá. Esse cara trazer mais para cá. E vocês todos aqui um pouquinho. Finalmente, na carga em delta, da mesma forma que eu raciocinei com a fonte em delta como uma conversão, então, cuidado, é verdade, a impedância
ela deve ser, se ela vem de uma transformação de uma fonte estrela equivalente, tem que ser dividir por 3, multiplicar por 3, se vai de um lado para o outro, tá legal? Mas eu não tenho, de novo, uma conexão para a Terra, então o circuito de sequência zero acaba estando aberto, ok? Então, olha só, fontes, a gente já viu, cargas, a gente também já viu. E eu poderia conectar uma fonte a uma carga e trabalhar em componentes simétricas. É o exercício até que eu vou propor aqui no finalzinho da aula para vocês. Mas nossa história ainda não termina, tá bom? Nós precisamos trabalhar com transformadores. E agora eu preciso que a gente recorde algumas das coisas que a gente viu nas aulas anteriores do Silvio. Então, primeira coisa, né? A gente, quando trabalha com circuitos trifásicos, com transformadores, PU é o nosso pastor e nada ele vai nos deixar faltar. A teoria que a gente precisa para remover o transformador, ele vira um transformador ideal 1 para 1, que acaba sumindo do nosso conjunto de equações, e aonde antes eu havia todo aquele problema de representar o enrolamento primário, o enrolamento secundário, em PU, fica um circuito série, né? E o único cuidado que a gente tinha era a respeito dos defasadores, tá bom? E não sei se vocês lembram, a gente estava sempre trabalhando com transformadores até agora, a não ser em um dos exercícios nossos, acho que atividade 2, a gente deu um trafo para vocês e estava brincando um pouco de fazer desequilíbrio nos trafos. Mas nos capítulos anteriores aí que a gente estava falando sobre PU apenas em trafos trifásicos, a gente não estava trabalhando com desequilíbrio com eles, estão lembrados? Pois é, porque quando a gente trabalha com desequilíbrio com transformadores, o circuito de sequência zero dele, ou o aterramento dele, é relevante para a gente poder fazer o equacionamento. Bom, vamos por partes aqui. Vamos recapitular as coisas que a gente já conhece de transformadores em PU, tá legal? Eu coloquei aqui uma tabelinha que a gente acabou já vendo. O circuito sequencial de sequência positiva e o circuito sequencial de sequência negativa, a gente já conhece. Coloquei aqui um trafo de exemplo, tá bom? Um trafo que tenha enrolamento primário em estrela. Eu até coloquei aqui vários desenhinhos, mas não tem 3 primários aqui, tá bom? Tanto faz o caso aqui para eu ter uma estrela isolada, uma estrela aterrada por impedância, ou uma estrela aterrada francamente, seja para o primário, seja para o secundário. Nessas configurações de estrela para estrela, o que acontecia com um trafo que tinha a impedância dele de curto-circuito, podia até ter o ramo de magnetização, mas a gente também está ignorando ele. Ele, para algumas finalidades de cálculo, para nós a gente pode desprezá-lo. Então, como é que ficava lá as tensões de uma barra para outra? Você lembra que a gente fazia em PU? A gente representava o trafo, não as 3 fases, apenas uma, porque era o monofásico equivalente, tá bom? E colocávamos a impedância de curto-circuito em série. Tá? Onde antes existia um transformador, não mais existe um transformador, havia uma impedância série. E isso acontecia tanto para o circuito alimentado por sequência positiva, quanto alimentado por sequência negativa. Não interessa se eu colocasse A, B, C num transformador, ele vai passar pela impedância interna e vai ter do outro lado ABC. Se for ACB, vai ter do outro lado ACB. Então não há nenhuma rotação de fase, tá bom? Isso para transformadores sem defasagem entre primário e secundário, ok? Se vocês forem lembrar, no caso do transformador em delta, também, o circuito lá que a gente analisava em PU, ele era um monofásico equivalente, tá bom? Igualzinho esse cara. Tcharam. E tcharam. Para a sequência positiva e para a sequência negativa, se o primário estava em delta e o secundário estava em delta, desculpa, eles têm a mesma cara, tá legal? E agora vem as situações tricky. Toda vez que eu estou vindo de um primário que está em estrela para um secundário que está em delta, aqui acontece uma rotação de fase. Essa rotação de fase, esse deslocamento de fase, essa defasagem entre primário e secundário, depende da sequência da nossa alimentação. Se eu estava com sequência positiva, tá bom? O que acontecia aqui aparecia um circuito simples para nós, onde continua existindo os ECC, e aparecia aquele amigo nosso que representava a defasagem entre primário e secundário. Tadadã.
E nesse caso, vamos lá, deixa eu ver se o pessoal está vivo. Qual é a defasagem, pessoal, de um transformador menos 30? Legal. É o seguinte, eu tinha dificuldade para memorizar se ia de Y para delta, ao menos aqui, ó, ao menos aqui. E se eu tô de delta para Y, ao mais aqui, tá bom? Então, daqui para cá, mais nada, menos 30, e daqui para cá, mais 30. E isso só vale para sequência positiva. Na sequência negativa, era invertido. Então, vamos trabalhar isso. Aqui eu tenho uma rotação de menos 30 graus, e isso daqui é muito parecido quando a gente estava alimentado em sequência negativa. Vai ser muito parecido para os trafos também, onde eu troquei o primário e o secundário. Agora vamos acertar essas fases todas. Aqui, era mais 30, tá bom? Aqui é mais 30 e aqui menos 30. Perfeito? Então é o seguinte, pode ter sido uma forçação de barra. Pô, professor, isso aí já é o circuito de sequência positiva? É o circuito de sequência positiva. E você poderia até, assim, pessoal, aqui eu estou falando sempre de trafos, tá bom? YD1, tá bom? E aqui, tá bom? DY1. Ou seja, eles têm implícito na sua transformação apenas 1 hora 30 graus elétricos, tá legal? Nesse caso, menos 30 para o primeiro e mais 30 para o outro. Muito bem, então já começamos a entender como é que eu represento transformadores. Os transformadores vão ser representados no circuito de sequência positiva e negativa dessa forma, mas o que é complicado para nós é o circuito de sequência zero. E agora, meu amigo, senta que lá vem a história. Eu vou tentar passar rápido, porque eu queria terminar a nossa aula... acho que vai dar tempo, sim. Para dar um exercício para vocês fazerem para a próxima aula, tá bom? Um que não está nos livros, eu estou colocando umas coisas lá para a gente trabalhar um pouco dos conceitos. Então, o que acontece com a sequência zero? Olha, eu vou começar de novo com um transformador, vamos assim, é um caso bem generalista, que eu consigo deduzir quase todos os outros, com exceção de um tipo mais complicadinho. Que é um trafo que eu tenho o primário em Y aterrado por impedância, tá bom? E um secundário em Y aterrado também por impedância. A interrância aqui eu chamei de ZAT1, a impedância no secundário ZAT2, e eu coloquei no primário apenas toda a impedância de curto-circuito concentrada aqui. Então, tem um ZCC aqui, um ZCC aqui, um ZCC aqui. Ele já é o secundário refletido para o primário somado com o do primário, tá bom? As reatâncias de curto-circuito, né? Isso aqui pode ter tanto resistência quanto reatância, quando a gente está modelando apenas o ramo série, né? Estou desprezando aqui, por exemplo, os ramos de magnetização. E o que eu vou fazer aqui é um método bastante interessante, que é, se eu quero descobrir o comportamento em sequência zero do trafo, eu vou injetar sequência zero nele. Então, o que eu peguei? 3 fontes de tensão, tá bom? Até poderia ter colocado uma só, mas eu quero colocar a mesma por fase. Uma tensão aqui nesta fase, outra tensão nesta fase, outra tensão nesta fase aqui no primário, tá bom? E vai circular uma corrente por cada uma delas, tá legal? E como o transformador aqui está todo perfeitinho, vai ser bastante natural a gente dizer se isso aqui é V0, todas estão em fase, eu vou ter I0, tá bom? Todas também em fase, entrando aí nesses terminais no primário. E essa é a ligação que eu vou fazer no primário. Vou injetar tensões de sequência zero, vou impelir correntes de sequência zero. E vou ver o que acontece quando o secundário meu não está em qualquer ligação. Eu vou ligar aqui, nesse primeiro caso, eu estou ligando todo mundo aqui em curto. Eu dei um curto-circuito na fase C, na fase B e na fase A, todos para o mesmo ponto em relação à Terra, tá bom? Porque eu quero promover a circulação das correntes. Se eu começar a abrir aqui, por exemplo, é capaz de eu ter corrente no primário, mas eu não tenho depois corrente no secundário. Tá? Então, eu quero entender, do ponto de vista desses terminais, do secundário, em relação ao primário,
o que acontece com as componentes de sequência zero. É um ensaio, tá bom? E aqui o que eu fiz, eu escrevi a equação de uma das malhas, tá bom? Para o transformador. Então, eu estou percorrendo aqui a fase A, incluindo o ramo de aterramento para a terra, e depois a mesma fase A lá, equivalente no transformador, né? Se eu estou energizando esta perna aqui, é esta perna aqui que está sendo induzida, então estou pegando esta malha aqui, tá bom? E escrevendo as equações dos dois lados. Então, depois de algum tempo, pessoal, não é imediato, dá algum trabalho, mas a gente consegue notar que a gente vai chegar numa expressão como essa daqui, ó, que vou até colocar aqui em componentes de fase, tá bom? Eu estava fazendo tudo componentes de fase, depois eu converto para PU. Que a tensão que eu estou colocando, ela vai ter quedas nas impedâncias por fase do transformador, tá bom? Na impedância de curto-circuito. Tem uma queda que aparece 3 vezes, porque todas elas se somam aqui, as correntes se descem por esse terminal e criam essa queda de tensão aqui. Então, aqui é 3 e 0. Então, de novo, lembrando a vocês, as coisas que estão ligadas para a Terra, né? Olha o 3 aqui e olha a impedância. Aparece 3 vezes a impedância de aterramento do primário e a do secundário. Esse NP sobre NS é o número de espiras de primário e secundário, então eu estou refletindo para cá. Então, isso aqui está tudo em componentes de fase. Se eu converter em PU, para justamente arrancar essas diferenças de relação de transformação, eu vou chegar em impedâncias e tensões dessa forma, onde eu vou ter a tensão que eu coloquei, vai resultar numa certa corrente, tá bom? E estão envolvidas a impedância de curto-circuito, 3 vezes a impedância do primeiro aterramento e 3 vezes a impedância do segundo aterramento. Todos são quedas de tensão, tá bom? E tudo isso igual a zero, porque eu coloquei esse secundário aqui em curto. Então, todas as tensões somadas, elas vão ter que dar o zero que está aqui. Vamos ver isso daqui de um outro jeito. Então, o que eu fiz aqui foi pegar esta equação, tá bom? Que está representando o trafo estrela, estrela, aterrado, aterrado, e desenhar um circuito equivalente. E aqui eu tenho lá o V0, o I0, e aqui as 3 impedâncias. Impedância interna, ZCC do trafo, primeiro aterramento multiplicado por 3, segundo aterramento multiplicado por 3. Ambos em PU, hein, pessoal? E cuidado, se isso daqui veio de um Z de aterramento 2, tá bom? Em ohms, esse Z de aterramento 2 está no secundário do trafo. Se eu quero converter em PU, eu tenho que usar a base deste domínio aqui da direita. E aí sim eu transformo ele em Zzinho AT2. Não vão me usar a base desse lado aqui, que vocês podem cometer um erro terrível, tá bom? Então lembrem-se disso. Andu. Então, olha só, pessoal, aquele ensaio que eu fiz resulta nesse circuito. Agora, então, podemos já admitir, esse é o circuito de um transformador? Cuidado, cuidado. Aquele secundário meu está em curto aqui, ó. Tá vendo? Toda tensão que eu coloco vira uma corrente e, desculpa, um transformador não é bem assim, né? O secundário a gente pode colocar carga, pode colocar outros sistemas. Então, fica até um trabalho para quem quiser brincar com isso. Se ao invés de um curto eu tivesse colocado uma fonte de tensão de sequência zero, porque eu estou fazendo um ensaio de sequência zero no secundário, eu teria uma equação onde todas aquelas tensões não vão se igualar a zero, mas vão se igualar a uma outra tensão. E aí, quando eu escrevo em componentes de fase, tá bom? Desculpa, em componentes simétricas de sequência zero, e em PU, eu vou ter uma tensão desse lado, uma corrente aqui, essa corrente ela está saindo para cá, e uma outra tensão desse lado. Isso está representando o circuito sequencial mesmo de sequência zero. Para quase todas as configurações. Então, vamos ver quais que a gente está conseguindo trabalhar com esse circuito. Um pouquinho só. Deixa eu ver se eu tenho slides duplicados. Este daqui e este daqui é o mesmo. Então, tchau. Tcharam. Legal. Então, o que nós vamos trabalhar aqui, com algum cuidado,
particularizar esse circuito de sequência zero para cada um desses trafos que estão aqui. Tá? Então, vamos lá. Primeiro trafo. Aterrado dos dois lados. Então, desculpa, é o caso que a gente já estava vendo. Então, aqui aparece o circuito de sequência zero, tem a impedância do ZCC, a impedância do primeiro aterramento, a impedância do segundo aterramento, todo mundo está aqui. Isso daqui é a tensão de um dos lados, V0. Aqui é o 1 e 0. Aqui aparece uma outra tensão, a mesma corrente, e vamos colocar nomes aos bois. Isso é ZCC, isso aqui é 3 vezes ZAT1, isso aqui é 3 vezes ZAT2. Ok? Impedância, impedância. Simples. Esse é o circuito para um transformador com os dois lados da sua estrela aterrados por suas respectivas impedâncias. Bom, e se uma das impedâncias for zero, que é o caso aqui do lado? Se uma das impedâncias for zero, então o meu trafo ele é francamente aterrado, olha o que acontece. A impedância de aterramento do respectivo lado, essa impedância é zero. Zero significa que não tem, não coloca nenhuma resistência à passagem da corrente, então não tem queda de tensão, então aquela parcela acaba sumindo, tá bom? Como estou mostrando aqui. Ok. Opa, já descobri o circuito de sequência zero para mais um trafo. Vamos ver um outro trafo quando eu isolo, tá bom? Esse circuito de sequência, quando eu isolo um dos aterramentos, tá bom? Então, o estrela isolada, estrela, vem cá você. Bom dia. O estrela isolada, essa impedância de aterramento do primário, ela é infinita, o centro estrela está isolado, abre o circuito de sequência zero. De novo, mais um caso em que o circuito de sequência zero ele está interrompido, tá legal? Bom, não termina por aí, vamos isolar os dois lados, e é um caso mais particular desse. Se os dois lados estão isolados, desculpa, não há também essa impedância de aterramento, continua aberto, tá legal? E aí um caso que eu só peço para vocês interpretarem com cuidado. O que vocês acham que acontece com um trafo delta-delta? Tá no chat, pessoal, vamos lá. O que vocês acham que acontece com ele? Vou até rearranjar aqui enquanto vocês elaboram a respeito. Como vai ser o circuito sequencial do trafo delta-delta? Alguém tem algum palpite? Similar, o trafo estrela com defasador? Defasador? Por que você acha que vai ter um defasador aí importante nessa história conosco? Defasador. Vamos lá. Preciso de mais alguns palpites. Eu até coloquei aqui um cuidado para você interpretar, mas o fato que acontece é o seguinte, ó, notem comigo. Quando eu tenho um trafo em estrela-estrela, estrela-estrela isolado, tá bom? Eu já não tenho a necessidade de ter esse centro-estrela. Centro-estrela está lá presente para associar os enrolamentos, mas de fato ele não está... Eu posso até fazer algumas conversões lá marotas e remover esse sinó, tá bom? E ao remover esse nó, eu transformo num delta. Então, o que eu esperava que vocês me dissessem é, professor, em sequência zero, um delta-delta se comporta como um estrela-estrela. E, de fato, o circuito sequencial, ele está aberto. E se vocês tiverem qualquer dúvida a esse respeito, uma coisa que vocês poderiam fazer é montar o ensaio, como eu fiz lá no começo, para o estrela-aterrado, e tentar entender qual que vai ser a corrente que vai circular, tá bom? Entre primário e secundário. E
se for de sequência zero, o ensaio que você está fazendo, colocando 3 tensões iguais nas 3 fases, não tem como passar alguma coisa para o secundário. Se alguém tem alguma dúvida quanto a isso, pessoal, lembrem-se, tá bom? Olha só, o primário em delta, se eu coloco sequência zero, significa que esse terminal, todos eles, tá bom, estão ligados ao mesmo potencial elétrico. Isso é sequência zero. Eu posso colocar 3 fontes, como eu posso colocar uma única fonte, tá bom? E por acaso eu consigo fechar algum circuito com isso? Percebe? Se aqui há uma força eletromotriz impelindo alguma corrente, desculpe, a corrente ela é zero, não tem como, tá bom? E não há nenhum fechamento de circuito para a Terra. Isso acontece pelo lado aqui do primário, quanto pelo lado secundário. Então não tem, injetando por um lado, injetando pelo outro, não circula corrente de sequência zero. A corrente de sequência zero é zero, ok? Então o circuito fica aberto, ok? Peline, posso Diga, só Silvio. fazer uma consideração aí, Fala. se me permite? No delta-delta, fica aberto dos dois lados e o ZC fica com um curto entre os terminais dele, no meio. No meio. É, Tá. pega o ZC, abre dos dois lados e põe um ZC no... Sim, verdade. É porque não passa nem essa... Né? Não vai passar, aí o efeito vai ser o mesmo, entendeu? Mas para que você... O ZC existe, ele está lá. Isso, é isso aí. Bom, pessoal, depois eu posso deduzir isso aqui para vocês, se vocês quiserem, para ver por que chega nesse formato, tá bom? É que, de fato, o enrolamento existe, ele tem uma impedância, tá bom? Essa impedância não está ligada em absolutamente nada, tá legal? Só que não existe nada para promover a circulação de uma corrente por lá. Bom, mas do ponto de vista de equacionamento, pessoal, o circuito está aberto, tá bom? A gente nem costuma representar os ECC lá dentro, tá legal? Te deixa o circuito entre os seus terminais aberto. É isso aí, isso aí. Beleza? Bom, bem isso sendo dito, vamos continuar a nossa viagem, porque sempre existe algumas coisas mais complicadinhas na vida. E aí eu vou trabalhar com os trafos com defasagem. Eu peguei um deles aqui, de novo um caso bem genérico que eu posso extrapolar para outros, que é um primário que está atrelado que está aterrado por impedância, tá bom? E um secundário que está em delta, tá legal? Por que esse caso é diferente? Porque eu consigo fazer passar corrente de sequência zero por esse transformador, e curioso, essa corrente, ela circula pelo primário, ela depois fica girando dentro do secundário, mas ela não consegue passar para a rede que está no secundário. Vamos ver isso com calma. Então, fecha aqui, fecha aqui. Eu desenhei aqui, então, o trafo completinho, tá bom? Então, estrela aterrada com uma impedância de aterramento, tá bom? Aqui o delta, tá legal? O secundário do delta coloquei em curto. Aqui eu tomei um cuidado, só para não parecer uma inconsistência na hora de a gente fazer algumas deduções, ao invés de usar apenas um ZCC, tá bom? Concentrado com as impedâncias de curto-circuito de primário e secundário num único lugar, eu estou com elas separadas. Essa aqui é a impedância de curto do primário, ou seja, apenas a reatância de dispersão e a resistência DC do enrolamento primário. Depois, aqui no secundário, em cada um dos enrolamentos, eu coloquei a resistência e a reatância de dispersão de cada um deles, representados de forma individual. Poderia fazer um trabalho lá... um brainstorm para trazer tudo isso e concentrar no mesmo ponto. Mas eu prefiro trabalhar assim, nesse momento. Coloquei 3 tensões de sequência zero. Elas vão fazer passar 3 correntes de sequência zero. E aqui, olha, no primário, eu tenho um circuito fechado. Ponto final. A corrente circula, tá bom? Não tem como eu impedir ela de passar. A tensão está aqui, ela põe uma corrente, ela vai passar pela fase A aqui, pela fase B aqui, pela fase C aqui. Se eu coloquei 3 fontes com V0, e como os circuitos são todos parecidos, né, fase A, fase B e fase C são idênticos, eu posso supor que os 3 estão com I0 também, e se esses 3 I0 estão passando, na hora que eles chegam aqui no neutro, de novo desce 3 vezes o I0, tá bom? Então,
a queda de tensão nessa impedância de aterramento, ela é promovida por 3 vezes a corrente que está sendo aplicada em cada um dos enrolamentos, ok? Tudo bem. Então, aqui aparece uma tensão, tá bom? Que ela é reflexo do que está acontecendo no secundário. Então, esta perna aqui, ela está induzindo tensões e correntes nesta perna aqui. Então, se eu coloquei um V0 aqui, eu até coloquei um V0, 2 linhas aqui. A corrente eu coloquei na mesma convenção que a gente usa, tá? Então a corrente entra pelo ponto no enrolamento primário e ela sai pelo ponto no secundário, tá bom? Então aqui tem um I0, só que cuidado, esse I0 que aparece está modificado pelas relações de transformação. E o I0 que aparece aqui em cada uma das perninhas do delta é o I0 que está sendo forçado aqui, vezes o NP sobre NS, né? Isso é o inverso da relação de transformação, né? Inversamente proporcional. Enquanto que as tensões aqui, o V0 e o V0', diretamente proporcional NP sobre NS. Bom, então o que eu faço nesse caso é, de novo, escrever as equações de malha, mas vamos notar uma coisa importante. Essas 3 correntes que circulam aqui, por causa das injeções em cada uma das fases no primário, são todas iguais, em fase, em módulo, são todas idênticas. Então é o seguinte, o que o Schurf disse para nós? Eu tenho um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui, tá legal? Essa corrente aqui e essa corrente são as mesmas, o que vem aqui para esse ramo, não tem como, é 0. A corrente vem e a corrente vai. Corrente vem, corrente vai. Corrente vem e a corrente vai. Então o que a gente diz aqui, ao injetar sequência 0 num trafo desse gênero, eu promovo a circulação de uma corrente dentro do enrolamento. Olha que interessante. Nos casos anteriores, eu colocava a corrente de sequência 0, e se por acaso não tinha os aterramentos, não circulava nada. Aqui, há um caminho para a circulação no primário que faz com que o secundário, ele até esquenta. O enrolamento aqui pode não ter carga aqui do lado, aliás, não interessa o que tem aqui. Posso ter até um curto-circuito desse lado, tá bom? Como eu fiz aqui. O enrolamento aqui fica trabalhando com essa corrente girando aqui dentro, tá bom? Promovendo perdas ômicas, por exemplo, nessa resistência interna, tá bom? Bom, se eu escrever essas equações todas, tá legal? Então eu escrevo lá o que acontece com V0, 2 linhas, em função dos valores todos primários, eu nem uso PU, blá, blá, blá. Depois de algum tempo, tá bom? Loading, 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 eu chego numa equação com valores de fase, converto em PU, e eu vou chegar nessa conclusão, que vai ter um V0, vai ter a influência do ZCC do primário, com a corrente 0, aparece o ZCC do secundário, então, olha, esses 2 CCCs eu até posso juntá-los num único ZCC, e aparece a impedância de aterramento, e igual a 0. E diferente do caso anterior, que eu fiz uma indução para vocês, eu comecei com isso daqui em curto, depois eu falei que ia botar uma tensão, não interessa o que você coloque aqui, você pode botar impedância, uma outra fonte de tensão, o que quer que seja, esta equação aqui, tá bom? Vai sempre ser a mesma. E olha o efeito dela em circuitos sequenciais. Eu desenhei ela aqui com mais cuidado, olha só, V0 é essa grandeza aqui, ó. Eu sou a tensão de sequência 0 que eu estou colocando do lado em estrela do trafo. Aparece um I0, tá bom? Que percorre o ZCC1 e o ZCC2. Por acaso, esses 2 fulanos aqui, quando somados, né, em PU, eles dão origem ao ZCC, que a gente já conhece do trafo, tá bom? E a parcela da queda de tensão no aterramento do primário, o 3 vezes o Z de aterramento aqui, ó, tá bom? Então, esse é o circuito do primário, que tem esse curto aqui, tá bom? Isso é igual a 0, então aparece esse curto aqui. E, poxa, Pellini, mas cadê os terminais do secundário? Porque, afinal de contas, eu estou querendo desenhar uma espécie de um quadripolo, né? Esse é o circuito sequencial. Ele tem que ter terminais do primário e terminais do secundário. Então aqui eu falei, eu ponho V0,
eu coloco I0. Aqui desse lado, eu quero pelo menos representar esses caras, né? Porque eu vou ter gente conectada aqui. Mesmo se não circule corrente ou se tem alguma coisa. Então, aqui deve aparecer um V0 linha e aqui um I0 linha. Bom, essa aqui é o pensamento que a gente tem que ter. Se eu for analisar, o circuito visto pelo delta, ele é diferente do circuito visto pela estrela. Deixa eu mostrar para vocês. O ensaio que eu fiz agora, tá bom? Eu injetei corrente de sequência zero pelo primário e o secundário aqui, ele está me dando as condições de contorno dele. Já é um circuito fechado em delta e as coisas circulam por aqui. Se eu tivesse feito o contrário, por exemplo, até fechado um curto para cá, e eu injetasse tensões de sequência zero pelo lado do delta, o que vocês acham que aconteceria? Não circula nada. Não circula mesmo, não tem circuito fechado para a Terra aqui. Então, ao colocar um gerador de sequência zero, a impressão que eu tenho, gerador de sequência zero, é que eu vejo uma impedância infinita. E é por isso que esse circuito desse quadripolo que eu estou mostrando para vocês, fica com essa cara que eu desenhei aqui em cima. Tem realmente um terminal aqui? Tem, mas ele não tem uma tensão definida e a corrente aqui é absolutamente zero. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente tem colecionado até agora? Uma série de representações de circuitos equivalentes para várias circunstâncias de enrolamentos primários, secundários, fontes e cargas. Tá? E deixa eu tirar esse slide daqui. Vamos lá, eu estava aqui, eu estava aqui. E acho que é bom a gente fazer então uma tabelinha. Então, fica aí de presente para vocês uma compilação de todas essas informações de como representam transformadores em componentes simétricas alguns dos arranjos mais comuns. Cuidado, no futuro, quando vocês vão trabalhar com Y, D alguma coisa, vocês precisam tomar cuidado com alguns defasadores diferentes, mas em geral, na representação em sistemas elétricos de potência, aqui estão mais ou menos quase todos os tipos de transformadores com 2 enrolamentos. E então, olhem aqui com cuidado, todos os primeiros que a gente fez, que vieram do primeiro modelo, eles só têm alguma diferenciação nos circuitos de sequência zero, tá bom? Correção seja feita no circuito de sequência zero do delta, como o professor Silvio comentou comigo. Deixa eu vem cá você. Vou produzir. Então, este cara aqui, para fazer jus à teoria certinha. Vamos lá. Vem cá você. Este cara. Subo para trás. Então, primeiros trafos, tá bom? Componentes de sequência zero, sequência positiva e sequência negativa, mas não termina por aqui. Os trafos com defasagem, tá bom? Aqui eu estou sempre representando Y delta, pessoal, mas os delta Y é só Stranger Things, eu faço um flip na horizontal do diagrama, cuidado que eu tenho que modificar as fases também, tá bom? Das rotações de fase, e eu tenho os transformadores equivalentes, tá bom? Então, todos os tipos que a gente viu até agora, com impedância de aterramento no primário, tá bom? Sem impedância de aterramento no primário, quando o primário está isolado. Tudo bem? E na sequência positiva e na sequência negativa, tá certo isso? Y dá menos 30 mais 30. Ok? Então, pessoal, seguinte, 9 horas e 51 minutos. Então, deixa eu ver se apareceu alguma dúvida que eu não peguei aqui até o momento. Muito bem, o pessoal está bastante em silêncio, 91 pessoas, tivemos um déficit aí no nosso quórum, né? Preciso colocar, acho que, músicas mais populares. Então, minha proposta para vocês, pessoal, é a gente trabalhar nossa aula vai até as 9h10, né? Vamos ver, tem gente acordada? Bom dia. Vamos dar um susto aí em todo mundo. Vou dar uma atividade, vai valer nota. Socorro.
né? Já começa a disparar no WhatsApp, manda e-mail para a CG, o professor está fazendo coisa... Tá bom, é mentira. Ah, ok. Professor, você pode voltar rapidinho no outro slide? Então, vamos lá. Eu volto sim. Por acaso esse aqui, Vinícius? Ok. Então, turma, esse slide está mostrando transformadores com defasagem entre primário e secundário. Pessoal, esse material todo, não só o vídeo, tá bom, que está sendo gravado, mas também esse PDF aqui resultante dessa apresentação no Open Board, eu vou deixar disponível lá para vocês, tá bom? Só, por favor, me questionem sobre desenvolvimentos, algumas deduções que às vezes não estão claras, tá bom? Então, olha só, são trafos com defasagem. Aqui eu representei todos os transformadores com estrela para delta, que em sequência positiva tem defasagem de menos 30 graus, na sequência negativa mais 30. Isso nesses dois circuitos sequenciais, e aqui os vários circuitos de sequência zero, com um aterramento franco, tá bom? Com um aterramento que tem infinito, ou seja, quando o centro estrela está isolado, tá bom? E lembrando vocês, né? Uma coisa que é importantíssima, essa ligaçãozinha que aparece aqui do delta, ele está representando justamente a corrente de circulação que está agindo aqui dentro. Não passa para o lado da direita dos dois trafos aqui, mas ela de fato está girando dentro do enrolamento, causando perdas, tá bom? Aquecendo o transformador, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos trabalhar algumas coisas aqui. O caderno vai ser postado? Sim, pessoal, tudo isso daqui, esses rabiscos, os meus hieroglifos aqui estão à disposição de vocês. Assim que terminar a aula, é o tempo de eu gerar um PDF e upar lá no sistema. O vídeo demora um pouquinho mais, porque o Giovanni, a sala de aula é dele, ele tem que passar o streaming, o arquivo do vídeo do YouTube, o arquivo de vídeo para mim, para eu colocar no YouTube, e o caminho é um pouquinho mais demorado. A gente faz isso a zap, tá legal? Então, olha só, fica aqui um pequeno desafio para vocês, vamos começar até a operacionalizar nessa aula de hoje. A gente estava vendo que componentes simétricas a gente só pode usar em análise de defeitos, né? Quando a gente vai aplicar desequilíbrios em sistemas que são equilibrados. Mas eu posso analisar também as condições de carga, que é a primeira coisa interessante desse exercício. Eu estou colocando uma rede, essa rede ela tem, vou pegar um laser pointer aqui, um gerador, tá bom? Uma barra, 2 barras, 3 barras. Dessa barra para essa existe um trafo, justamente um desses tipos mais complicados, que é o caso do Y-delta, tá bom? Lembra? Y-delta tem defasagem, o caminho de sequência zero dele tem uma coisa curiosa lá, que é aquela ligaçãozinha e o circuito aberto para o lado do delta. Então, precisamos tomar cuidado com esse fulano. Um pedaço de linha, tá bom? E uma carga aqui. E nesse unifilar, porcamente desenhado por mim, eu coloquei alguns dados mínimos do sistema, todos já estão em IPU, até coloquei as bases aqui. Esse trafo não é um trafo com uma grande elevação de tensão, ele está compatibilizando dois sistemas, isso aqui é 13.8, esse aqui é 18 kV, tá bom? Tem pouca diferença de primário para secundário. E olha só o que eu dou de informações do sistema que está ligado na barra 1. Uma tensão equivalente de TVNAND de sequência positiva. Legal. Uma impedância de TVNAND de sequência positiva. Uma impedância de TVNAND de sequência zero. Então, a primeira coisa que vocês podem questionar é: professor, está faltando informações para a minha fonte. Você falou que a fonte ela tem tensão de sequência zero, ela tem tensão de sequência positiva, ela tem tensão de sequência negativa. Bom, se na engenharia alguém fornece esses dados, significa que talvez os outros dados não existam ou não estejam presentes. Então, se só tem tensão de sequência positiva, a tensão de sequência zero e a tensão de sequência negativa, a gente como engenheiro admite zero. Ninguém projeta um sistema para ter todas as tensões sequenciais, tá bom? Você faz ela preponderantemente positiva, preponderantemente negativa, tá bom? Por exemplo, Furnas adora representar os sistemas deles em sequência negativa.
tá bom? Outras concessionárias em sequência positiva. Então, aqui só foi fornecido tensão de sequência positiva porque as outras tensões da fonte são zero nos seus circuitos equivalentes. Professor, ainda assim está faltando informação. Só tem tensão, só tem impedância de sequência positiva e de sequência zero. Cadê a tensão de sequência negativa? Vamos ver, tem como ter sequência positiva e sequência negativa juntas? Sim, tem. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Aproveitando o momento lúdico e a pergunta peculiar do colega. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha feito um negócio para fazer um vídeo online, PEA3301. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Componentes simétricas e fase. Eu fiz um programinha num software chamado GeoGebra, que o pessoal que faz algebra deve ficar um pouco arrepiado, né? Mas é um software legalzinho, dá para trabalhar várias coisas nele, e ele consegue fazer até contas em componentes simétricas. Só não recomendo vocês usarem ele como, de fato, uma calculadora. Talvez enfadonho demais. Seguinte, do meu lado da esquerda, tá bom? Eu tenho grandezas que são componentes simétricas, tá bom? E 0, e 1, e 2. Como se eu estivesse em algum lugar da minha rede e pudesse, de alguma forma, forçar componentes sequenciais, tá bom? E aqui, na direita, as componentes de fase. Aqui o que eu fiz foi aplicar as matrizes de transformação de componentes simétricas. Então alguém me falou, Pellini, eu só tenho, eu coloquei para correntes, pessoal, mas para tensões é a mesma coisa, tá bom? Eu coloquei só corrente de sequência positiva. O que acontece com as correntes de fase? Olha, tem um IA, um IB e um IC, que estão fasorialmente a 120 graus, e o IB está atrasado em relação ao IA, tá? Na sequência de fases correta, IA, IB e C, IA, IB e C, ok? Aqui eu estou colocando módulo e fase, e aqui eu estou colocando também módulo e fase. E olha só, uma coisa interessante, eu vou alterar a fase da sequência positiva. Tã. O que eu faço é mudar a fase da fase A, e depois fase B e fase C vêm na carruagem, vêm arrastadas juntos, tá bom? Eu estou falando, ó, é um circuito só tem sequência positiva, posso brincar com o seu tamanho, à vontade, continua a sequência positiva, e a única coisa que eu estou mudando é a amplitude de todo mundo e a fase do primeiro fasor e dos demais que estão indo em consequência. Alguém me perguntou, Pellini, eu posso ter sequência positiva e negativa? Pode. Olha que interessante. Quando eu tenho alguns tipos de desequilíbrio na rede, tá bom? Olha o que acontece quando a sequência negativa está presente com os fasores dessas correntes na rede. Então é o seguinte, depende de como as suas cargas estão, como as suas fontes estão, eu posso ter componentes sequenciais quaisquer. Tanto 0, 1 como 2. 0, positivo e negativo. E o resultado dela nas grandezas de fase, tá bom? Pode não estar evidente para vocês, mas é viável. Ó, uma coisa interessante, vocês viram que o Giovanni, quando a gente dá um curto dupla fase, BC, a corrente de sequência positiva é igual à corrente de sequência negativa. É uma coisa desse gênero aqui. Eu vou até deixar o fasor menor. Vamos botar, esse cara eu arrasto para cá, este cara eu arrasto para cá. Olha o que aconteceu aqui com os fasores aqui, tá bom? Quando eu tenho só corrente de sequência positiva e só corrente de sequência negativa. Aparece corrente na fase C, corrente na fase B, em exatamente a 180 graus. É aquele caso, eu peguei a fase B e a fase C e juntei e fiz um curto franco entre as duas. Uma está injetando a corrente na outra. Uma é menos a corrente da outra, tá bom? Então, posso ter sequência negativa, tá bom? Não tem a menor dúvida. E, lógico, posso ter sequência zero. Esse programinha aqui me permite brincar também com as componentes de sequência zero, tá legal? Então, por exemplo, um curto fase A terra, onde a gente conhece as três componentes sequenciais, tanto IA quanto IB, desculpa, tanto I0 quanto I1 quanto I2 são iguais porque os circuitos ficam em série. Olha o que acontece aqui com a corrente, tá bom? A única coisa, não se esqueçam, né? A corrente que vai aparecer aqui vai aparecer 3 vezes na corrente da fase A.
né? Tem que aplicar a matriz de transformação certinha. Então, esse programa, ele brinca um pouco com a matriz de transformação para quaisquer configurações de componentes simétricas e fazendo a sua conversão para componentes de fase. Eu tenho um programinha que faz exatamente o inverso, que dadas as componentes de fase, ele gera as componentes simétricas também, e que serve para vocês poderem ver o quão curioso é as interações dessas três componentes, tá bom? Numa circunstância ou outra, ok? Então, não sei se eu consegui responder ao colega, mas sim, eu posso ter correntes de sequência negativa, sequência positiva, todas juntas simultaneamente. O professor pode disponibilizar software? Sim, vou deixar lá o bendito do arquivo .geogebra, vou deixar os links que ficam no site do GeoGebra também. Podem hackear, podem mexer, podem fazer o que quiser, tudo bem? Vou colocar hoje lá para todos vocês. Bom, vamos lá. Sobre os dados aqui que eu estou falando para vocês, eu estava comentando que alguém não forneceu um parâmetro, a impedância de sequência negativa. E tem uma pergunta do Alexander, Giovanni, peraí, Alexander, sobre o caderno? Sim, eu vou postar, não tem a menor dúvida, tá bom? Tudo que vocês estão vendo aqui, de alguma forma eu vou gerar um PDF e colocar lá. Era essa a pergunta, Giovanni? Sim, isso mesmo, Peline, essa daí. Beleza. Vamos até 9h10, né? Isso aí, até 9h10. Muito bem. Então, turma, quando a gente não fornece um parâmetro, como, por exemplo, a impedância de sequência negativa, tá bom? É porque em sistemas elétricos de potência, os equipamentos passivos que a gente conhece, então motores, geradores, linhas, ele não vai se comportar de forma diferenciada para a circulação das correntes se eu estou colocando ABC ou ACB, tá bom? Se eu estou invertendo as sequências de fase, ou colocando sequência positiva ou negativa. Então não é comum você fornecer os dois, você só fornece o de sequência positiva e imediatamente você tem que remeter. O parâmetro de sequência negativa é o mesmo. Então a impedância de sequência negativa que não está fornecida é igual à impedância de sequência positiva. Tudo bem? Só para gerador síncrono, né? De polo saliente, né, Peline? Desculpa, Silvio? Gerador síncrono de polos salientes, que a sequência negativa é diferente, né, da sequência positiva. A impedância. Ah, é? Porque a sequência negativa, ela vai ser uma média das sequências, vamos dizer, no curto, né? Vai ser uma média do XD duas linhas com XQ duas linhas. Por causa da saliência do polo, né? Por causa da saliência. Isso. Então, não estranhe se ver isso aí. Muda a relutância, né? Isso. Muito bem. Tem o juízo e estudo em máquinas 1, tá bom? Para quem vai fazer pé, é a próxima matéria do 4º ano do departamento, que ela trata um pouco sobre os componentes de uma forma um pouco mais detalhada. Então, geradores síncronos, que representam as nossas fontes, né, quase sempre, eles têm dois tipos de configuração de rotor liso e o rotor de polos salientes. E o rotor de polos salientes tem essa peculiaridade. Ele, na sequência positiva e na sequência negativa, pode ter variações entre seus parâmetros. Mas o que eu ia complementar para vocês é que, eletronicamente, dá para você fazer um conversor eletrônico que se comporta, sim, de forma diferente para sequência positiva e sequência negativa. Então, se ao invés de um equipamento com uma máquina elétrica rotativa, eu colocar um conversor AC-AC, eu consigo, na eletrônica, criar um modelo lá para ele, que ele vai responder para a sequência positiva de um jeito e para a sequência positiva de outro jeito. Então, intrinsecamente, ele tem uma impedância dinâmica e varia, tá bom, para um modo ou para o outro. Bom, que mais coisas eu tenho aqui? No transformador, eu só estou dando os ECC, tá bom? Então, o ramo de magnetização deve estar sendo desprezado, tá legal? E o aterramento do primário está franco, então eu não preciso de mais nenhuma outra informação para pensar no circuito sequencial aqui do trafo. A linha foi dada só uma impedância,
e, desculpa, se não está sendo citada mútuas ou impedâncias próprias em mútuas especificamente, então eu vou admitir que isso aqui é uma linha equilibrada, tá bom? Que não tem acoplamento mútuo entre fases e que só tem a impedância própria, que é esse 0,01 mais J 0,1, tá bom? Carga. Foi dito que a carga é uma carga em estrela aterrada, francamente aterrada, tá bom? E que a impedância dessa carga tem um certo valor aqui de resistência e de reatância, tá bom? E, desculpa, como eu estou dizendo para vocês, a gente luta em sistemas trifásicos para fazer com que tudo isso opere de forma previsível, simétrico e equilibrado. Então, a impedância dada para uma fase deve ser a mesma para as outras, mas no final das contas eu vou representar, por exemplo, para analisar a primeira parte do problema, vocês nem precisavam saber de componentes simétricas, vocês vão montar um monofásico equivalente para esse circuito todo e sair resolvendo. O que eu quero pensar com vocês é o seguinte, eu não quero só que vocês calculem as correntes na linha, tá bom? Que é o item A. Eu quero que vocês me calculem as correntes no gerador para vários tipos de defeitos que acontecem na barra 3. Então, na barra 3, eu posso mostrar um xizinho aqui, e aqui representar. Eu vou fazer vários defeitos, alguns para a terra, que é o caso do primeiro defeito, do item B, é um curto fase A para a terra. Depois vou fazer um curto BC, entre fases, nessa barra 3, e depois um curto A, B, C e N, tá bom? Nessa barra 3 também. Vou ter um curto trifásico para a terra. E em cada uma dessas circunstâncias que estão aqui, eu vou calcular as correntes no gerador. E eu não quero as correntes em PU, eu quero as correntes em amperes, tá bom? Então, o exercício que vai fazer vocês trabalharem tanto a representação dessas partes da rede, tanto da fonte, quanto do trafo, quanto da linha, quanto da carga, a associação dos circuitos equivalentes para a contabilização dos curtos, tá legal? Uma coisa que eu queria já falar para vocês, alguém poderia falar assim, professor, você não está dizendo como que estão ligadas as bobinas do gerador, tá bom? Verdade. Está em delta, está em estrela. Em geral, o que eu estou pedindo nessas correntes aqui é todas as correntes terminais, tá bom? Ou seja, que estão circulando aqui da barra do lado esquerdo para o lado direito devido aos curtos que estão acontecendo aqui desse lado, ao lado da direita. Mas uma coisa que é interessante é que quando a gente dá esses parâmetros sequenciais aqui, tá bom? Eu consigo entender se por acaso o gerador ele tem algum tipo de conexão para a Terra. Tá bom? Será que alguém consegue me dizer isso? Será que esse gerador aqui está conectado para a Terra? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu posso... Máquina Zoom, esse spot mais conversão, o pessoal está assustado, né? Não, pessoal, Máquina Zoom é uma disciplina que é bastante tecnológica, fala das partes mais fundamentais de sistemas elétricos, e fala de geradores e transformadores, mas sob um outro enfoque, tá bom? Sobre dimensionamento, sobre os fenômenos elétricos que acontecem com ele em alguns outros tipos de regime. Aqui a gente está vendo regime permanente, tem alguns eventos transitórios que são importantes, tá legal? Acreditem, é uma viagem bastante legal, tá bom? Eu queria ter sido maquineiro no início dos tempos. Maquineiro é o nome que a gente dá para o pessoal que trabalha com sistemas elétricos de potência, que trabalha com essas máquinas elétricas, tá legal? É uma parte bastante interessante e quase fundamental, tá bom? Quando tem dinheiro investido na indústria de energia nessa seara, é difícil de se elaborar, tá bom? Vamos ver o que mais aqui tem de perguntas. Não precisa da informação do K para fazer um monofásico equivalente do item A, do K? Que K, Natália? Ah, sim, muito bem, olha só, é verdade. Eu coloquei aqui as tensões de base, tá bom? E as tensões de base, quando as pessoas adotam para um problema, elas adotam elas com
relacionadas aos domínios de tensão. Então, desculpa, você pode admitir aquilo como as tensões de linha, né? Se ninguém fala nada, aquilo é um valor de linha, tanto do lado primário quanto do lado secundário, tá bom? Então, uma coisa que eu estava falando para vocês, agora que a nossa aula terminou, era, será que dava para saber se isso daqui está ligado assim, está ligado assim, está ligado com impedância para a Terra, tá bom? Na verdade, dá. Só de observar aqui o valor das impedâncias, dá para a gente inferir isso. Porque não se esqueçam, essas impedâncias que eu estou colocando, elas são os valores do equivalente de Thevenin. Então, isso aqui soma impedância interna e, eventualmente, 3 vezes impedância de enterramento, se existir. Então, fica aí a dica, tá bom? Para vocês trabalharem isso. Tá com carga aterrada? Sim, a carga está aterrada desse lado. Francamente aterrada. Ok, pessoal? Então, turma, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Puxa a orelha dos seus colegas aí. A gente estava normalmente com um quórum de umas 110, 120 pessoas. Hoje teve um pequeno déficit. E na sexta-feira a gente vai... esse exercício, pessoal, eu não devo conduzir ele em sala, mas eu coloco lá um gabarito, tá bom? E na sexta a gente já trabalha algum exercício em aula, tá bom? Na terça-feira da semana que vem também. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, queria agradecer de novo a presença do Giovanni e do Silvio. Valeu dos puxões de orelha. Até sexta-feira, pessoal. Valeu, Pelini. Valeu, pessoal. Valeu, Pelini. Valeu, pessoal. Pessoal, na final da aula passada, eu tinha comentado de um exercício resolvido que ficava no fim do capítulo, que hoje vocês têm as condições de entender ele de ponta a ponta, tá? Deixa eu lembrar qual que era. O professor Giovanni tinha tinha falado no áudio da aula passada. Deixa eu ver se eu resgato aqui. É o exercício resolvido 5.4.11. Depois, ele tem alguns outros exercícios decorrentes desse, que é o ponto 12, 5.4.13, até o 5.4.14. Mas desculpem, pessoal, não tem velo dourado. Não é apenas com esse barbantezinho que você vai aprender toda a disciplina. Existem exercícios muito bons na nossa lista, tá bom? Um deles que a gente gosta muito de fazer, porque ele é bastante completo, é o exercício... Deixa eu lembrar aqui. Tenho anotado aqui nas minhas coisas. Eu acho que é o 4.9. Tradicionalmente a gente resolve em vésperas de... exato. Exercício 4.9 da lista. Tá legal? Ele é bastante completo. Ok, pessoal. Vou ver se eu caço as músicas aí que vocês falaram aí. Até sexta-feira.
We are going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they're never going to be born. The potential people who could have been here in my place, but who will in fact never see the light of day, outnumber the sand grains of Sahara. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds, it is you and I, in our ordinariness, that are here. We privileged few who won the lottery of birth against all odds. How dare we whine at our inevitable return to that prior state from which the vast majority have never stirred? There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed into a few forms or into one. And that whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved.